Nessa aula eu quero falar com você sobre o assunto principal do trabalho do coprodutor. Eu diria que toda a espinha dorsal do nosso trabalho se resume a isso aqui: como prospectar, escolher e negociar com o expert. Então, eu dividi essa aula em alguns tópicos e a gente vai passar por esses tópicos, que são os tópicos que eu considero os mais importantes nesse momento de fazer a prospecção e negociação com os nossos experts. Para começar, eu queria contar um pouquinho, resumido, de como foi que funcionou para mim no começo, porque eu acredito que isso também pode ajudar algumas pessoas que estejam se sentindo um pouco inseguras ou um pouco amedrontadas assim nesse primeiro momento dentro do nosso trabalho. Bom, quem me conhece há mais tempo sabe que eu trabalhava na CLT como gerente de projetos. Então lá eu atuava em alguns projetos bem grandes de tecnologia que atendiam o Brasil todo. A gente fez trabalho junto aos órgãos públicos e eram projetos milionários, uma complexidade gigantesca assim, muito trabalho, muita responsabilidade, muita reunião, muita cobrança e pouco dinheiro. A realidade era essa. Lá pelas tantas eu falei, cara, esse negócio, eu queria negociar um aumento, aí para ganhar R$ 200 de aumento era uma confusão, preenchi um formulário, era tudo. Eu falei, bom, eu preciso olhar para alguma coisa onde eu consiga ganhar algum dinheiro sem esse sufoco aqui, quem sabe, que era o meu grande sonho trabalhando de casa, porque eu detestava ter que pegar ônibus cheio para ir lá pro trabalho, né? Especialmente porque eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar todo dia. Eu comecei a pesquisar, vi várias oportunidades na internet, mas eu não enxergava assim onde eu conseguisse colocar as habilidades que eu já tinha, minha experiência no mercado tradicional, etc. Aí eu me deparei lá com a história do marketing digital. Eu não sabia nada de marketing digital, eu não sabia o que era lançamento, eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era copy, não sabia o que era tráfego. Eu realmente era leiga total. No primeiro contato que eu tive, eu já comecei a estudar, então eu não estava por dentro do mercado, eu não fiquei acompanhando ou seguindo uma pessoa por um tempo para me decidir, não. No primeiro contato eu já me decidi, já comecei a estudar. No primeiro mês, depois que eu comecei a estudar, eu percebi uma coisa. No mercado digital, tinham as pessoas que iam lá para frente das câmeras, tinham as pessoas que ficavam nos bastidores. Eu não queria ir para frente de câmera porque eu não gostava. Na verdade, eu não gosto até hoje. Mas eu queria ficar nos bastidores fazendo toda a parte de gestão ali dos lançamentos, que eu também não sabia direito como fazer, porque como eu disse, eu não tinha nenhum conhecimento antes, não tinha curso, não tinha absolutamente nada. Mas eu percebi uma coisa: não era difícil, não era complexo, não era uma coisa de outro mundo, assim, que não desse para aprender. Então, o que eu comecei a fazer? Lá dentro do grupo mesmo, no Novo Mercado, onde eu fiz meu primeiro curso, eu comecei a produzir conteúdo. Basicamente, eu pegava as aulas. Nessa época, as aulas não eram resumidas pela própria escola, então só tinha a aula gravada na plataforma e pronto. Então, eu pegava, resumia essas aulas e postava na comunidade do Facebook. Porque eu vi o seguinte, terminava uma aula, as pessoas não tinham entendido direito. Então pensei, bom, se as pessoas não estão entendendo direito, eu vou resumir aqui de uma forma mais prática do que o que foi dado, para que elas entendam e vamos ver no que dá. Comecei a fazer isso e as pessoas começaram a me notar lá dentro. Era um grupo pequeno, na época, vai fazer 3 anos. As pessoas começaram a me notar, começaram a me fazer mais perguntas, eu segui estudando, conciliando esses dois mundos, porque eu ainda trabalhava na CLT e fazia lá o conteúdo. Começaram a me pedir consultoria, eu fiz uma consultoria que eu cobrava R$ 150 a hora. Então fazia ali nos intervalos do meu emprego, estudava, virava à noite, madrugada, toda aquela situação que às vezes a gente acredita que não vai ter que passar. Mas se você não vai sair da CLT ou do seu emprego público, e eu nem recomendo que saia antes de começar a dar certo no mercado digital, então você vai ter que se acostumar com dormir menos, com fazer todo esse trabalho aí na hora extra, que era como eu fazia. A partir desse conteúdo que eu produzia lá dentro dos grupos, eu fui convidada para gerenciar um projeto de lançamento. Eu nunca tinha gerenciado isso, mas topei justamente porque eu queria aprender. O dinheiro não pagou nem assim uma semana de trabalho, era muito pouquinho. Mas como eu disse, eu queria aprender e fui trabalhando dentro dessa equipe e de fato nós fizemos um lançamento de uma influenciadora de emagrecimento e deu muito certo. O lançamento foi um super sucesso. Apesar da gente não dominar tanto, era umas pessoas, uma equipe, né, que era muito dedicada, que era muito aplicada, então a gente conseguiu
trabalhar muito bem assim nesse lançamento e deu muito resultado. Então eu percebi a partir disso que se eu produzisse conteúdo, que era uma coisa que eu não queria aparecer nas câmeras, nem coisa assim, mas que se eu fizesse isso, eu ia ter acesso a mais oportunidades. Isso para mim ficou muito claro desde o começo, que as pessoas iam me ver e iam me chamar para fazer mais projetos. E assim eu fiz. Abri minha conta no Instagram, comecei a produzir, fazer lá os posts, documentando o que eu estava estudando, assim. Hoje eu ia executar uma página de vendas, então eu documentava. Eu ia fazer uma call de determinado assunto, eu documentava aquilo e a gente conversando com as pessoas que vinham dos grupos também onde eu estava. O que eu coloquei na cabeça foi o seguinte: eu não posso ser ignorada, tenho que aparecer em tudo que é grupo que tiver do assunto para que as pessoas me vejam de alguma forma e eu também possa vender alguma coisa minha. Porque logo que eu comecei no mercado como coprodutora, eu também comecei no mercado como expert. Então eu já comecei vendendo um Close Friends, que na época eu cobrei, acho que era R$97, e eu vendi uns 14 mil, assim, era uma coisa baratinha, que era de fácil entrega, e deu muito certo. E a partir daí foi que eu comecei tanto a receber convite para coproduções melhores, quanto também a ensinar coprodução para outras pessoas. Eu acredito que o fato de ter produzido conteúdo desde o começo sempre me trouxe experts bons, porque eu nunca precisei ir atrás dos experts, eles sempre vieram atrás de mim. Então, para mim, isso foi fundamental e é por isso que eu recomendo muito que o coprodutor, especialmente o iniciante, faça conteúdo. Mesmo que depois ele queira parar, tudo bem. Mas nessa fase inicial, se ele fizer conteúdo, ele vai ter mais chances de fechar melhores projetos. E aí é aqui que a gente já começa a falar sobre a questão da prospecção do expert. O que eu acredito que o coprodutor precise fazer para encontrar os melhores experts do mercado? Para começar, ele tem que entender o diferencial dele como coprodutor, que é uma coisa que eu estou sempre citando, né? Se você é um coprodutor com um diferencial maior para tráfego, se você é um coprodutor com um diferencial mais para gestão, se você é um coprodutor com um diferencial mais para suporte, não importa tanto a área nesse primeiro momento, mas você tem que ter um pouco de diferencial, porque da mesma forma que você está captando experts, outros coprodutores também estão. E você desenvolvendo uma linha de raciocínio, desenvolvendo uma apresentação, uma proposta comercial em cima do seu diferencial, vai fazer com que você chame mais atenção do que esses outros profissionais que estão ali só no copia e cola. Então, encontre seu diferencial e aprenda a embrulhar isso. Porque não basta no nosso mercado que você saiba fazer uma coisa. Você tem que embrulhar isso de uma forma muito bem feita para que as pessoas percebam valor nessa coisa. Eu sempre digo que o Instagram não é uma rede social, não é uma rede de professores. O Instagram é uma rede de entretenimento. Então, não basta você ser bom e dizer que é bom. Você precisa embalar isso numa comunicação que uma rede de entretenimento entenda. Você precisa embalar isso numa comunicação que uma rede deseje, que uma rede olhe e fale assim, poxa, que legal esse conteúdo, mesmo que a pessoa às vezes nem entenda muito sobre aquele conteúdo. Ou então que a pessoa olhe e fale, putz, essa pessoa é uma excelente profissional, mesmo que ela nem saiba o que é um bom profissional daquela área. Então, aprenda não só a fazer uma prospecção, a achar através do seu diferencial, mas a embalar esse diferencial de modo que o expert, quando olhar, fale, bom, eu estou diante de um profissional acima da média. E como que você pode fazer isso a partir até do que você aprende aqui na nossa formação? Faça essa análise, né? Faça essa análise do que você é bom, essa análise do que você não é tão bom, é mais fraco, e evidencie muito os seus pontos fortes na sua comunicação. Se você vai fazer uma story, se você vai fazer um post, se você vai fazer um Reels, o que for, evidencie esses seus pontos fortes na sua comunicação, para que fique muito claro que tipo de profissional você é e sua posição, né, dentro do nosso mercado. Tendo isso em vista,
Ajuste a sua postura para refletir isso, porque muitas vezes o coprodutor chega no expert com medo. Expert não vai fechar projeto com um profissional que ele percebeu estar morrendo de medo. Por quê? Porque ele está colocando o nome dele, a marca dele, o conhecimento, o dinheiro, o tempo, a energia naquele projeto. Ele não vai querer fazer isso com uma pessoa que está tremendo de medo. Faça aí, vai lá no espelho, olha uns vídeos de oratória no YouTube, faz um esforço para você não chegar lá no expert morrendo de medo ou aparentando, né, nessas reuniões que a gente vai falar um pouquinho aqui, que você tá apavorado para fechar o projeto com ele, tá bom? Então, arrumou essa questão de postura, arrumou essa questão de diferencial, a gente vai efetivamente para a nossa prospecção. E aí, pessoal, o que eu recomendo? Uma vez que você já delimitou que você vai fazer coprodução, você precisa de um plano de ação para a sua prospecção. Você não pode fazer essa prospecção de maneira completamente doida, assim. Hoje eu falo com um, amanhã eu falo com 10, eu passo uma semana sem falar com ninguém, porque não vai funcionar. Você precisa criar um plano de ação onde você vai definir que atividades você vai fazer diariamente para ter uma prospecção boa. Então, como que eu recomendo que você faça essas atividades, né? Faça essas prospecções iniciais. A primeira forma, que é a que eu fiz e que para mim funcionou e para inúmeros alunos meus também funcionaram muito bem. Produção de conteúdo, também o que a gente chama de pesca embalde, que nada mais é do que você entrar em grupos do seu mercado, ou seja, o nosso mercado, que é o mercado digital, treinamentos, grupos de cursos, grupos de assunto, do assunto, mas que são abertos para qualquer pessoa que queira participar. E lá dentro desses grupos, você comece a produzir conteúdo que gere valor para aquelas pessoas. Essa ainda é uma das formas mais eficazes de ser notado. E por que chama pesca em balde? Porque você já está num lugar onde o seu público-alvo está. Você não precisa ir lá pescar em mar aberto, né? Procurar as pessoas junto a tantas outras. Não, as pessoas já estão direcionadas ali dentro e você vai lá dentro onde o seu público-alvo está, produzir e se posicionar lá dentro. Ainda é uma forma muito eficaz de conseguir fechar parcerias, fechar clientes, fechar coproduções e também prestação de serviço. Isso vale para qualquer serviço. Além disso, você vai produzir conteúdo lá na sua conta. Ai, mas eu não quero aparecer nas câmeras porque eu não gosto. Tudo bem, produz texto. Eu diria que 90% do meu conteúdo é texto. 10% é vídeo. Então, é perfeitamente possível você também se posicionar e produzir conteúdo sem aparecer tanto. Depois, se você quiser, como eu falei, fechou seu projeto de coprodução, tá bem. Se você quiser, não faz sentido para você continuar, você para. Mas até lá, até que você tenha de fato estabelecido as bases do seu negócio, não pare, faça o seu conteúdo, arrume uma conta no Instagram bem bonitinha com o seu perfil ali dizendo o que você faz, dizendo mais ou menos como você trabalha, documentando os seus aprendizados, porque em geral o expert vai olhar isso. Por que ele vai olhar? Porque ele quer saber se você é a pessoa certa para o projeto dele. Então, ele vai ver, bom, essa pessoa aqui só tem foto de cachorro, só tem... Eu lembro que uma vez um aluno me mandou falou assim, Ana, eu falo com os experts e ninguém quer marcar reunião comigo. Eu falei, mas o seu perfil só tem foto de anime? Quem diabo que quer fazer negócio com uma pessoa que só tem foto de anime no perfil? Ninguém vai querer fazer negócio com uma pessoa assim. Então, você tem que entender que no minuto que você quer trabalhar com rede social, a sua rede social é seu currículo. Não é um lugar para você se divertir. Aí, se você quer outro perfil para outra coisa, você faz e vai, enfim. Mas o seu perfil de trabalho tem que ser focado em trabalho e não nas suas, né, nos seus gostos ali pessoais. Por quê? É uma exigência do nosso mercado e cada mercado tem as suas exigências. Além da pesca inbound, como uma excelente forma de você conseguir fechar parcerias com experts através de relacionamento. Relacionamento também conhecido como networking. Relação que a gente cria com nossos colegas, coprodutores, com outros profissionais do nosso mercado, que gera uma grande rede de indicação. Hoje, meus projetos principais foram feitos através de indicações de pessoas que
me viram na produção de conteúdo, a gente se tornou próximo, dessa proximidade me indicou para outras pessoas e a coisa foi andando dessa forma. Da mesma forma, a gente acaba contratando profissionais por indicação, por relacionamento. É uma forma muito prática de você conseguir também bons projetos. Para isso, procure se relacionar bem com os outros profissionais, também aqui dentro da comunidade ou dentro de uma comunidade que você participe ou em qualquer lugar que você esteja junto aos profissionais. Evite as fofocas, evite as tretas, evite os comentários engraçadinhos, mas que não vão levar a lugar nenhum. Evite ficar emitindo juízo de valor sobre decisões, né, das pessoas, do mercado. Fique na sua se você tiver para falar, não for acrescentar dentro daquele grupo, dentro daquele conhecimento, fique de boas, sem muito estardalhaço. Por quê? Porque se você consegue uma indicação de um projeto bom, sua vida pode mudar para sempre. O Rodrigo Vinha sempre diz que a gente está a uma pessoa de mudar a nossa vida para sempre, e isso é verdade. Né? Às vezes você fez uma ponte com uma pessoa, que fez uma ponte com outra pessoa, e isso abre uma enorme oportunidade para você que vai mudar de fato sua vida para sempre. Então, cuidado nesse momento de fazer relacionamentos. Procure sempre pensar o que eu posso agregar para esse grupo, o que eu posso agregar para essa pessoa que me procurou, o que eu posso, né? Ela pode sair daqui aprendendo alguma coisa, eu posso compartilhar um conhecimento, eu posso sempre trazer algo bom, não ficar criando um clima ruim. Isso realmente é fundamental. Momento da nossa prospecção também, especialmente para quem faz o que a gente chama de prospecção ativa, ou seja, ir no Instagram do Expert, ir no YouTube, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, a gente não pode ser invasivo. Existem formas boas de fazer essa prospecção ativa e formas ruins. Quais são as formas boas? Você começa um relacionamento de uma forma mais sutil, né? Da mesma forma que você não chega numa pessoa num café e fala: "Oi, tudo bem? Vamos casar?" Você não vai chegar numa expert que você nunca viu e oferecer coprodução do absoluto nada, que a pessoa não sabe nem quem é você, nem o que é coprodução e nem por que você está procurando ela. Então, o relacionamento, esse passo, né? Esse passo de você ir lá perguntar se a pessoa já pensou em produzir um curso, se ela já considerou a possibilidade de levar o conhecimento dela para o digital, funciona muito mais quando é mais sutil. Né? Quando eu gosto de fazer essa comparação com uma dança, assim, quando é uma coisa mais sincronizada e não quando você chega lá do nada e fica mandando aquelas mensagens de copia e cola. Né? Eu acho que começou a ver uma conta que você viu potencial de expert, você viu potencial no conteúdo, que você viu potencial ali, faz o seguinte: começa a acompanhar, ver o que a pessoa gosta, ver o que ela fala do trabalho dela, ver o que ela está planejando em termos de crescimento para aquilo ali, porque normalmente a pessoa fala isso nos stories ou fala em algum vídeo, aí você faz uma abordagem mais precisa, não é um copia e cola de mensagem que você pegou num curso e sai enviando para todo mundo, não. É assim: olha, eu acompanho seu conteúdo há X tempo, eu vi que você dá muita atenção para a qualidade disso, eu vi que você trabalha muito bem essa parte de relacionamento, eu vi que você faz isso e isso. Você já pensou em levar seu conhecimento para o mercado digital? Você já pensou em transformar seu conhecimento no infoproduto? Você já pensou, né, em resolver, em ajudar mais pessoas? Tem experts que não se movem pelo dinheiro. Não adianta você chegar lá falando que ele vai ganhar um monte de dinheiro, ele não vai fazer nada, porque não é o foco da vida dele. Ele é uma pessoa muitas vezes engajada com propósito, de propósito que ele se move, então você tem que levar a conversa para esse lado. É o que a gente chama de fazer ali um estudo mesmo do expert, não só ficar no copia e cola. E se você vai fazer essa abordagem, procure não fazer do modo errado, que é como muitos fazem, de chegar criticando o trabalho que está sendo feito, falar: esse lançamento seu tá horrível, como eu já vi acontecer, os seus anúncios estão errados, você está cobrando barato demais, sabe? Esse tipo de abordagem não vai funcionar. As pessoas não gostam disso. Então, fujam desse tipo de abordagem. Todo dia, gente, para o coprodutor que está procurando o expert, é dia de prospecção.
todo dia a dia dele tá olhando uma conta no Instagram, olhando conta no YouTube, procurando, vendo se aquele profissional tem, né, os requisitos que ele quer para ser o coprodutor do expert, e aí entrando em contato dessa forma. Você fala com um hoje, interage com outro amanhã, não precisa que toda abordagem já seja você se oferecendo para fazer coprodução, não. Podem ser abordagens mais graduais. Você elogia, você pergunta os planos da pessoa, pergunta se ela conhece o mercado. Aí, se ela dá brecha, você começa a falar, né, do seu trabalho como coprodutor e apresentar também a sua proposta comercial. Antes disso, não vai adiantar muita coisa. Esse copia e cola, as pessoas já estão bem cansadas e tem também um problema. Às vezes o coprodutor, na pressa de fazer essa prospecção, ele não olha o perfil do expert direito e não faz uma boa curadoria. Aí o expert fala, não, perfeito, eu quero sim, quero ganhar dinheiro, quero fazer meu curso. Só que aí quando o coprodutor vai começar a execução do lançamento, ele percebe o quê? Que aquele expert não era bom. Por quê? Porque ele não fez uma prospecção boa, ele não fez uma curadoria. Basicamente, ele foi lá e ficou mandando copia e cola para todo mundo e calhou de um dizer que sim. E sobre curadoria, ou seja, como que a gente vai fazer essa curadoria do expert, como que a gente vai ver quem é bom, quem que não é bom, é o que eu vou falar agora com vocês.